Olá, meus queridos, boa noite. Eu sou o pastor Roberto Lira e estamos aqui neste sábado, como sempre estamos aqui, no nosso núcleo de estudos de Hebreus. E para você que não sabe o que é um NEB, né? Núcleo de Estudos Bíblicos, nós nos reunimos todo sábado às 20h30 e estamos aqui numa sala virtual Zoom com o nosso grupo e também estendendo a você que está nos vendo nessa noite. Nós vamos, então, agora orar para iniciarmos. Agora estamos aqui dentro do nosso grupo. Vamos iniciar com oração. Eu gostaria que você colocasse diante de Deus essa noite para que a gente tenha um momento de aprendizado, de conversa, de comunhão, de entendimento da palavra e nós possamos, então, estar todos juntos numa mesma mente diante do Senhor, ok? Vamos orar? Senhor, te damos graças porque temos a oportunidade de nos reunirmos neste tempo tão diferente, tão difícil. Já há algum tempo estamos vivendo com isso, Senhor. Te pedimos a tua graça, a tua misericórdia nesta noite, que nós tenhamos a oportunidade de entendermos a tua palavra. Fica conosco, esclarece, Senhor, aquilo que não é possível muitas vezes entendermos do ponto de vista humano, Senhor, na nossa condição, mas nos ajude a fazermos a tua vontade também, que é estudar a tua palavra e entendermos aquilo que estamos lendo. Nós te louvamos e te agradecemos por esta noite, agradecemos por esse grupo que está aqui no Zoom, também para os nossos amigos que estão no YouTube. Senhor, tem misericórdia, ajude-os a se fixarem naquilo que vamos fazer nesta noite, em nome de Jesus, é que oramos. Amém e amém. Muito bem, estamos conversando sobre Hebreus, né? E hoje eu quero que você abra sua Bíblia aí, já no capítulo 3, porque vamos trabalhar com algumas ideias que estão descritas nesse capítulo 3. E o primeiro versículo desse capítulo 3, ele dá o norte daquilo que a gente tem conversado com vocês. Eu tenho dito, desde nosso primeiro encontro, que o autor de Hebreus, que nós não definimos, você já sabe disso, né? O autor de Hebreus, ele está trabalhando e escrevendo para um grupo de hebreus cristãos. E ele precisa falar na linguagem que o hebreu entende. E a linguagem que o hebreu entende, naquela época e hoje também, é a linguagem veterotestamentária, a linguagem do Antigo Testamento. Então, eu quero mostrar para você uma coisa importante dentro desse entendimento nosso. Quando o autor está se referindo a Jesus, ele está se referindo ao Jesus histórico. Aquele Jesus que pode ser comparado com o Moisés histórico, inclusive. Então, você vai ver nesse trecho, nesse bloco de texto, que tem exatamente essa ideia. Então, não é necessariamente ao Cristo glorificado que ele está se referindo. Os comparativos que o autor faz inicialmente é sobre esse Jesus que passou 33 anos na Palestina. Então, vamos ver isso nesse capítulo 3, versículo 1. Acompanhe comigo, venha comigo, esteja acompanhando. Você que está nos acompanhando também, venha, faça essa leitura que ela é importante. O versículo 1, no capítulo 3, diz assim: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai, e eu quero que você destaque na sua Bíblia, faz um risco na sua Bíblia aí, no verbo considerai, que é, no caso, o verbo considerar, né, que está colocado aqui desta forma. Considerai a quem? Se você vai considerar alguém, você precisa dizer o nome desta pessoa. E o autor está dizendo, considerai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Por que ele se referencia principalmente à questão do sumo sacerdote? Porque aqueles hebreus cristãos sabiam o que era ser um sumo sacerdote. Eles entendiam o que era ser o ofício de um sumo sacerdote.
E ele diz assim, o sumo sacerdote da nossa confissão. E lá no versículo 4 desse mesmo capítulo, ele vai dizer assim, porquanto toda casa é construída por alguém. No entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. É aí que eu mostro para você exatamente esse comparativo que o autor começa a fazer entre o Jesus, homem, e o Moisés, homem, que construíram casas para Deus, sim ou não? Você sabe que Moisés construiu uma tenda no deserto, amando de Deus, né? Então, continuando, ele diz assim, Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Então é aí que o autor está trabalhando com os hebreus cristãos, mostrando esse comparativo que eles entendiam muito bem. Esse comparativo para mim e para você, nós que somos gentios, né, você já sabe que Deus tem 3 povos. Quem fez Apocalipse comigo sabe disso. Deus tem o povo judeu, tem o povo gentil e tem a igreja, que é um povo dele. Deus tem esses 3 povos, não tem brasileiro, argentino, americano, sueco, não. Tem judeus, gentios e igreja. Nós, o povo gentil, e que somos igreja, nós não precisamos desse comparativo com Moisés, né? Para nós, basta nós considerarmos a Jesus como nosso apóstolo e sumo sacerdote. Para nós basta isso. Mas para o hebreu cristão, para a qual estava sendo escrita esta carta, eles iam entender melhor e não iam se deixar levar pela incredulidade, que é tema desta nossa aula de hoje. Tanto se deixar levar pela incredulidade, como as consequências de apostasia que eles estavam tentando implementar, voltando para o judaísmo. Eu quero sempre lembrar você disso. A carta aos Hebreus não foi escrita para mim e para você, gentil ou igreja. Foi escrita para hebreus cristãos que entendiam esta linguagem. Perfeito? Então vamos ver, já que estamos dentro desse entendimento, vamos entender que tipos de casa o Senhor, Deus habitou. E é interessante e controvertido isso, porque o próprio texto vai dizer lá na frente, o próprio texto no Novo Testamento vai dizer que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Mas ele mesmo, Deus, lá para Moisés, que é citado aqui, ele diz, construa uma tenda no deserto. Então é disso que eu quero compartilhar com você, exatamente essa ideia. Que tipos de casas Deus habitou? Né? Então, nós podemos perceber que, primeiramente, no deserto, uma tenda portátil. Né? Um tabernáculo, que era uma tenda portátil, feita de peles de animais. Né? Depois, no templo que Salomão construiu, já dentro da terra prometida, né? Salomão constrói um templo. Depois, já perto, um pouco antes do tempo do Jesus histórico chegar na Palestina, o templo foi reconstruído depois do cativeiro. E esse templo foi reformado por Herodes, então já próximo ao tempo de Jesus, que levou 46 anos fazendo a reforma desse templo. Né? Isso está lá em Ageu 1:8, em Malaquias 3:10. Depois, avançando um pouco, né, Jesus vai já se referir
a esse templo, ele vai afirmar que essa casa ficaria deserta. Que casa que ficaria deserta? Aquele templo ficaria deserto. Mas, de fato, em Mateus 23, 38, Jesus afirma isso, apontando para uma profecia, é uma profecia messiânica, já quando acontece isso no ano 70, quando o general Tito entra em Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo, e aí não fica pedra sobre pedra que não seja derribada, como Jesus tinha dito nesse texto de Mateus 23, que essa casa ficaria deserta. Então, tipo de casa onde Deus habitou em várias dessas situações, mas eu quero destacar exatamente aquilo que é destacado também para esses hebreus cristãos, que na encarnação do Jesus histórico, o seu corpo se tornou o templo de Deus. Essa é a essência para nós, inclusive, para nós, igreja, para nós, gentios, e para eles, na época que receberam esta carta. Eles precisavam entender isso, que na encarnação de Jesus, o seu corpo, o seu templo, que é o seu tabernáculo, nós vivemos num tabernáculo. O corpo de Jesus se tornou o templo de Deus. Então, é evidente que essa é a ideia que está por trás dessa colocação que é feita por Jesus. Então, Jesus, utilizando o seu corpo como veículo, ele trouxe reconciliação com Deus. Jesus, no seu corpo, ele transportava toda esta reconciliação, esse religare. Você já sabe que a palavra religião, na sua origem latina, é religare. Religar o quê? Religar com Deus. Então, quando Jesus anda pelos 33 anos durante a Palestina, como esse Jesus homem, ele usa o seu corpo como um veículo que está portando Deus. Ele trouxe a reconciliação nele e abriu, então, esse acesso dos homens a ele. Isso serve para mim e para você? É claro que a gente precisa ter esse entendimento. Mas, originalmente, quem deveria ter esse entendimento eram aqueles cristãos hebreus para os quais estava sendo escrita a carta, para que eles não voltassem para o judaísmo. Aquele templo que eles adoravam e adoram até hoje, querem reconstruir o terceiro templo na esplanada das mesquitas em Jerusalém, aquele templo foi destruído e acabou aquela história. Aquela história se finalizou. Teve um fim. Aonde? Em Jesus. Quer dizer, o penoso trabalho de Jesus Cristo naquele período de tempo na Palestina produziu um templo novo, um templo vivo, feito de pedras vivas, que somos eu e você, os membros da sua igreja. Era isso que os hebreus cristãos não entendiam. Eu cheguei a comentar na nossa conversa passada que, como eu disse, brincando, algumas situações, né, que a gente tem até hoje, mas eles tinham saído do judaísmo, mas o judaísmo não tinha saído deles. Né? Estava ali dentro ainda aquela coisa, aquele amálgama. Então, Jesus é o alicerce desse novo templo. 1 Coríntios 3,11 vai trabalhar exatamente essa ideia. Né? A pedra angular é outra ideia dessa questão do templo. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. Sobre ele é construído o edifício de Deus. Ele é o edificador, mas ele é a pedra também. Isso está lá em Hebreus 3, 4, que é exatamente esse texto que nós estamos trabalhando e desenvolvendo. E que cada cristão, e que cada um daqueles crentes hebreus, cada um de nós hoje aqui nesse grupo, somos individualmente templo de Deus, templo do Espírito Santo que habita em nós. Então, quando olhamos para Efésios 2, 21, 22, que é esse texto aqui, o texto vai dizer, né? Nele, em Cristo, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Vocês que estão aqui nesse grupo,
um total de aproximadamente 45 pessoas ou um pouco mais. Você que está me vendo aí no YouTube, você é templo santo ao Senhor. Você faz parte desse indivíduo inteiro que é forjado, montado, estruturado, edificado em cima da pedra angular, que é Cristo. Esse Cristo glorificado, não mais apenas o Jesus histórico, que viveu 33 anos na Palestina, mas o Jesus ressuscitado, o Cristo glorificado de Deus. E o texto continua dizendo, no qual também vós, juntos, sois edificados para serem moradas de Deus no Espírito. Esse texto de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele traz toda essa explicação, né, que nós estamos trabalhando. Então, veja, diante dessa conversa que o autor está tendo nesse início da carta, e particularmente do capítulo 3, ele vai introduzir a ideia de incredulidade e apostasia, que é o tema da nossa aula hoje, que é o tema sobre as questões da incredulidade dos cristãos, incluindo aqueles hebreus cristãos, e nós, agora sim, porque nós passamos por essa questão de incredulidade muitas vezes, e as consequências desta incredulidade, e ele vai trazer algumas ideias muito importantes que estão associadas com isso. E vamos, então, caminhar nessa direção, caminhar sobre as questões da incredulidade e o descanso. Por que o autor vai tocar neste assunto? Ele faz um preâmbulo, né? Ele faz um pequeno preâmbulo, né? Uma introdução nesse capítulo 3 que nós acabamos de ver, e, evidentemente, ele vai tocar no assunto porque ele está querendo alcançar o coração daqueles hebreus, para que eles não se voltem para a apostasia, para a incredulidade, que era voltar para o judaísmo, né? E ele vai tratar desse assunto porque aqueles hebreus conhecem a história de incredulidade do seu povo. E aí nós podemos ler, você pode ler comigo, queria que você lesse aí, queria que você abrisse sua Bíblia aí, você lesse comigo esse trecho aí de Hebreus 3, 9, 11. Hebreus 3, 9 e 11, que nós vamos ler juntos aqui. Acompanhe na sua Bíblia, você que está aí me vendo, pega a sua Bíblia aí, pega o seu smartphone e leia comigo, ok? O versículo 9 diz assim: onde vossos pais me tentaram. Ele está falando sobre o deserto, no versículo 8, no dia da tentação, e no versículo 9 ele diz: onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Quem está dizendo isso? O próprio Deus está dizendo, que foi colocado à prova por aquele povo do deserto. E viram por 40 anos as minhas obras. É isso que nós vemos no Pentateuco. É isso que nós vemos particularmente no livro do Êxodo, depois no Levítico, depois no Deuteronômio. Em Números também. Mas particularmente no Êxodo e depois no Levítico e Deuteronômio nós vemos exatamente esses 40 anos em que Deus operacionaliza a sua obra e o povo fica tentando, literalmente tentando a Deus, né? E aí ele continua dizendo assim: por esse motivo, que motivo? O motivo de eles tentarem, de eles colocarem provas sobre Deus. Por esse motivo, eu me indignei contra esta geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconhecendo os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. E eu quero introduzir com você aqui, você que está comigo aqui no Grupo Zoom e você que está me vendo aí também, exatamente esse paralelo de ideias, né? A ideia da incredulidade e a ideia das consequências da incredulidade, que envolve necessariamente não entrar no descanso. A gente tem vivido um tempo
que as pessoas... Eu estava ali agora, um pouquinho antes do nosso NEB, eu estava ali olhando uma reportagem e vendo o tanto que as pessoas estão desassossegadas. Essa é a palavra. As pessoas estão sem descanso. Estão desassossegadas pelas notícias, pela vacina que não vai chegar para todo mundo agora, porque alguns não querem tomar vacina, porque estão preocupados com toda essa situação. O mundo está numa certa convulsão, a Europa está, o Brasil está, eles lá com uma nova onda, dizem que tem uma nova onda lá com uma cepa diferente. Então o mundo está desassossegado. O que eu quero dizer é o seguinte, precisando de descanso. Mas como é que nós podemos entrar no descanso de Deus? Esta é a questão. Este é o mote. Esta é a pergunta que eu faço para você que está me ouvindo. Porque o próprio Deus se manifesta sobre isso nesse capítulo 3, dizendo que é por causa da incredulidade, é porque estão colocando Deus à prova, porque Deus está se manifestando em tantas coisas que aconteceram durante 40 anos. E o povo continua desconfiando de Deus. E Deus então diz assim, olha, eles não reconheceram os meus caminhos. Então, diante disso, eu jurei na minha ira. Deixa eu falar uma coisa para você. Te ensinaram que Deus é amor, né? Deus é amor. É João 3,16. Mas tem um outro lado dessa história. Como toda moeda, que tem 2, às vezes 3 lados, né? O outro lado dessa moeda é que Deus é Deus de justiça. E ele, na sua justiça, ele se ira. É uma ira santa. Que diz assim, jamais esse povo entrará no meu descanso. Quando eu olho para esse mundo desassossegado, ou seja, sem descanso, isso passa na minha cabeça. Porque nesse Brasil pós-moderno, vou falar só do Brasil, nesse Brasil pós-moderno, de uma sociedade líquida, o que é isso, pastor? Que se move ao sabor das ondas de momento, inclusive das ondas de desassossego. Quantos crentes eu tenho visto desassossegados também? Ah, meu Deus, porque desassossegados como qualquer outra pessoa que não conhece o Senhor. Quando eu olho para essas coisas, eu me lembro exatamente desse ponto aqui, de que Deus é Deus que vai permitir que nós entremos no descanso aqui e lá na frente. No descanso agora, do século XXI, e aquele descanso futuro, escatológico. Então, veja, é interessante nós pensarmos nisso, né? Ou seja, dentro da misericórdia de Deus, Deus jura amorosamente pela sua própria santidade. Deus não pode jurar por mais ninguém. Não tem ninguém acima dele. Então, ele jura por si mesmo na sua misericórdia, dizendo que não vão entrar. Né? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da ira, né? Da ira de Deus, que impõe o quê? Castigo, que Deus está indignado com aquele povo. Ou você acha que Deus não se indigna com o povo? Com o seu povo? Porque, veja, vamos botar os pingos nos is. Quem é esse povo que Deus está se indignando? São as outras, lá na época do deserto, eram as nações que estavam em volta em todos os lugares? Sim ou não? Com quem que ele estava se indignando? Com seu próprio povo, que estava 40 anos sendo dirigido pelo deserto. Eu pergunto para você, quem é você? Você é povo de Deus? Deus tem se indignado com você? É essa dualidade que eu quero trabalhar com você hoje. Nessa questão de
de incredulidade, porque eu também vejo incredulidade. Muitas vezes no meu coração eu vejo, às vezes, algumas incredulidades que não deveriam existir. Será que nós não somos incrédulos, às vezes? E Deus fica olhando para você e falando assim, caramba, você está comigo há 20 anos, você está comigo há 15 anos, você está comigo há 20 anos, e você ainda desconfia do que eu sou capaz de fazer? Porque algo assim, assado, aconteceu e você desconfia de mim? Essa é a questão, que Deus ele se indigna. E tem um profundo desprazer, eu diria, às vezes, com o seu povo. Porque os que não são povo de Deus, ele vai deixando tocar o barco. Mas com quem é povo dele, Deus se indigna e tem profundo desprazer. Conosco, comigo, não era só com aquele povo do deserto. E o que o autor está escrevendo é tentando fazer esse comparativo, para que eles entendessem que os seus ancestrais, né, tinham feito isso. Mas isso toca para mim e para você hoje. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja. Nós somos o povo salvo. Nós somos o sacerdócio santo. Nós somos a nação separada para Deus. Sim ou não? Sim. Eu pergunto e eu respondo. Sim, nós somos. Então, essa ira colocada pelo autor não é um termo emocional como a ira humana, como a minha ira, quando eu fico irritado com algumas coisas, como a ira humana em geral. E aí eu quero te mostrar, você está comigo aqui, você precisa entender algumas questões nessa área. O que acontece aqui é que o autor precisa usar o antropomorfismo. Anota essa palavra aí. De antropos, de homem, morfismo, de forma. Ou seja, é preciso dar uma forma a esta ira, a este castigo, a essa indignação, para que nós entendamos como é que isso funciona. Então, é atribuído a Deus o antropomorfismo humano para que nós possamos entender como é que Deus se ira. Né? Ou você nunca se irou? Eu duvido muito que você não tenha se irado na sua vida ainda. E se você não se irou ainda, antes de morrer você vai acabar se irando. Com certeza. Não é verdade? Mas eu sei que você, de alguma forma, já se aborreceu, já se indignou com algumas coisas. Por isso, o autor usa esse antropomorfismo. Né? Então, não é uma coisa emocional como nós somos. Muito bem. E eu quero fazer uma pergunta para você. Por que, então, vem a ira de Deus? Por quê? Por que não fica só no amor de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que não fica só dessa forma? Não é? Você não se pergunta isso? Então vamos tentar entender um pouco de por que vem a ira de Deus. E eu quero mostrar para você Colossenses 3. Abra aí a sua Bíblia. Colossenses 3, capítulo 3:6, né? Que mostra essa ideia. Colossenses 3:6 que diz... O que diz aí na sua Bíblia? Vou esperar a Ilma achar ali. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Eu pergunto para você, Paulo estava escrevendo para quem? Era uma carta aos Colossenses. A igreja de Colossos. E ele vai trazer essa ideia de que é por causa de práticas muitas vezes malignas que nós que somos igreja sobrevém a ira de Deus porque se vive em desobediência. E aí eu quero completar com aquela ideia do versículo 11, voltando para Hebreus, capítulo 3, versículo 11, que diz: jamais
Jamais, diria o francês, estes entrarão no meu descanso. Não entrarão. O mundo está desassossegado? Né? O mundo está desassossegado, como eu disse? Eu vejo um desassossego no mundo. Eu vejo pessoas, às vezes, perto de nós, desassossegadas. Pastor, tal, tudo. O texto diz que Deus tem... O que eu quero alimentar a esperança no seu coração é que Deus tem um descanso para nós. Deus tem um descanso para a irmã Dione, para a irmã Beth, para a irmã Ana Maria, para a Kátia, para o Jaed, para nós todos, para a Valéria. Deus tem um descanso para nós, um descanso aqui, de nós entrarmos nesse descanso dele. Mas nós não podemos entrar no descanso quando a gente é desobediente. Deus não tolera, ele fica indignado com isso. Quando nós que conhecemos a ele, atuamos como se não conhecêssemos, como aquele povo do deserto, que passou 40 anos vendo Deus fazer milagres, tirar água de pedra, literalmente tirar água de pedra, alimentar com o maná que caía do céu, todo dia de manhã eles recolhiam aquele maná. Não tinha Covid no deserto. Não tinha outras pragas no deserto. Não tinha cobra. Cobra é normal no deserto. Serpente é normal. Não tinha cobra para morder eles. Quando é que eles foram mordidos por cobra? Quando reclamaram, desobedeceram, quando foram negligentes, quando foram incrédulos. Aí vieram as cobras e morderam eles. Então eles viram milagres de Deus durante 40 anos, como você vê, como eu vejo. Por que você não entra no descanso de Deus? Por quê? Em consequência disso, por que vem a ira de Deus, então? Muitas vezes sobre nós. Como nação, como cidade, como bairro, como família, como igreja. Jamais estes entrarão no meu descanso. Né? Por quê? Aqui eu quero introduzir a ideia de Canaã como lugar de descanso. A terra de Canaã, a terra prometida, para a qual eles poderiam ter caminhado 15 dias e entrado em Canaã, a verdade seja dita é essa, né? Historicamente, eles poderiam andar durante 15 a 20 dias, no máximo um mês, e entrar em Canaã. Por que não foi desse jeito? Por vários motivos, incluindo incredulidade. Quando Deus manda os espias, quando Moisés manda, Deus fala, manda os espias lá. Né? Moisés manda aqueles 12 homens fazer o reconhecimento da terra que eles iriam possuir. Aí eles voltam com uma notícia. 10 dizendo notícias negativas, totalmente negativas, notícias medrosas, de não confiança em Deus, notícias incrédulas. E 2, Josué e Caleb, trazem notícias positivas. Não, realmente, tem uns gigantes lá. Mas nós podemos, em nome do Senhor Deus, afrontá-los e vencê-los. Eu pergunto para você, se Canaã era a terra do descanso, quem foi que entrou em Canaã? Vou te dizer, daquela geração que andou em Canaã, aliás, que andou pelo deserto, só 2 entraram. Entraram aonde? No descanso. Por quê? Porque creram. Porque não foram incrédulos. Porque não foram rebeldes. Porque não se associaram num grupinho para ficar contra Moisés e querer destituir Moisés da governança. Então, o povo no deserto
ele teve essa representação de Canaã, porque Canaã veio a representar o quê? A salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a minha e a sua Canaã, a terra do descanso, aqui e no futuro. E quem fez Apocalipse sabe disso. O descanso aqui e o descanso lá, no paraíso. E um detalhe, né? Esse descanso não é ficar inativo, imóvel, estagnado, parado, não. Tanto aqui quanto lá, porque a eternidade é um lugar de atividade significativa e também incessante, por que não dizer, né? Somente isso concorda com a natureza de Deus, de um Deus eterno e infinito que não para de trabalhar, que não para de fazer as coisas acontecerem. Né? Efésios 3, 19 e 20. Eu quero compartilhar essa tela com vocês, porque é exatamente isso aqui. Efésios 3, 19 e 20, é um texto que você pode ver na sua Bíblia aí, que a gente usa toda hora, né? E que nós usamos para várias finalidades, que diz assim: e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que possais ser preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A gente usa esse texto para tudo. Não, Deus pode fazer. Ele é poderoso para infinitamente fazer mais do que eu penso, do que eu quero, do que eu ganho, porque eu ganho só 2, mas eu vou ter 10. A gente pensa assim. Mas como é que nós aplicamos esse texto neste contexto que estamos conversando? Como é que nós aplicamos isso? Como é que a gente entende esse progresso nas coisas espirituais, então? Baseado nesse texto anterior, nessa conversa anterior nossa, Deus tem uma natureza interminável. E o nosso progresso nas coisas espirituais precisa ser interminável nesse sentido. A nossa fé, a nossa credulidade, ao contrário da nossa incredulidade, né? Então a gente precisa ver isso, esse texto, por exemplo, através de uma cronologia futura, além dessa dimensão tempo e espaço que nós vivemos. Ou seja, não há ponto final nesta Canaã, nesse descanso que Deus está nos levando. Tanto aqui, que começa aqui, mas que vai ser levado para lá. Né? No sentido de que o nosso progresso nessas coisas, eles não têm uma natureza terminável. Então, nesse momento da nossa vida terrena, nós podemos dizer que somos tão diferentes daqueles israelitas do deserto e que a gente agiria muito diferente deles dentro daquela realidade da incredulidade deles do deserto. A gente não está vivendo num deserto? Para nós que somos caminhantes para o céu, estamos vivendo num deserto. Né? Um deserto que tem uma casa boa, tem até, né, um ambiente aqui para transmitir para vocês, que tem ventilador aqui trazendo um ventinho para mim, que tem uma aguinha fria, que tem um smartphone aqui do lado, que tem um computador, que eu posso falar com vocês aqui pela internet, né? Mas diante da Canaã e do descanso celestial, isso tudo é deserto. E a pergunta é: será que a gente age diferente daqueles israelitas? A gente se orgulha da nossa fé, né, da nossa compreensão das doutrinas, de muitas atividades que nós realizamos, que fazemos em nome de Deus. Mas em muitos momentos o nosso coração está se rebelando contra o próprio Deus. O que é comprovado pelos nossos pecados múltiplos, cotidianos, e que muitas vezes nós não temos assim poder sobre eles.
Eu me lembro aqui de gente que eu tanto conheci quanto soube, gente que perdeu filhos há tempos atrás, perdeu por causa de câncer, outros que perderam até por causa da Covid mesmo. E essas pessoas, pelo menos 2 delas eu sei e conheço, estão com o coração rebelde contra Deus. Né? Por que levou minha filha com um câncer? Por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Será que eu não mereço? E eu respondo, não merece. Porque merecimento nenhum de nós merece. Nós não temos merecimento nenhum. Por mais que a gente ore e pregue e ensine, nós não temos. As nossas justiças são como trapos de imundícia, é o que diz o texto. Então, será que a gente é tão diferente daquele povo do deserto lá? E aí eu quero falar desse toque de apostasia que o autor levanta, já começa a levantar nesse capítulo 3, com os seus leitores originais, mas que toca para nós também, que fala conosco isso, esse toque inicial de apostasia. O autor traz essa advertência, porque aquela geração de hebreus, no deserto, ela foi destacada como o pior tipo de povo possível. Quando você olha os escritos rabínicos, não somente as escrituras, mas os escritos dos rabinos posteriores àquela época, eles são colocados como o pior povo. Sabe por quê? Porque eles eram escravos. Pior, com mentalidade de escravos. E aí eu posso novamente voltar. Eles saíram do Egito. E o quê? O Egito não saiu deles. O que o autor está dizendo para aqueles leitores originais, e para mim e para você, é exatamente isso. Aquele povo do deserto saiu do Egito, passou 40 anos rodando, e o Egito não saiu deles. Eles tinham saudades do Egito. Das cebolas, dos pimentões. Eu não sei como é que alguém tem saudade de cebola e pimentão, enfim. Né? Mas o texto bíblico diz isso. Das carnes do Egito, dos peixes, sei lá. Eles tinham saudade disso. E nós? Do que nós temos saudades daquele tempinho? Talvez você tenha vivido um tempo no deserto, lá fora, né? Que você tenha saudades. Eles eram escravos com mentalidade de escravos. Tanto que eles foram lá espiar a terra prometida, a Canaã, o lugar do descanso, e voltaram com a mentalidade de escravo. Ai, a gente não pode. Ai, a gente é coitadinho. Ai, a gente não tem ninguém com a gente. Ai, a gente é pequenininho. Ai, a gente é gafanhoto diante deles. Ah, tem muito gigante. Olha o tamanho da laranja que tem lá. Olha o tamanho da uva que a gente tem que ter 2 homens para carregar. Mentalidade de escravo. Não é assim que muitas vezes nós somos? Ai, Jesus, eu estou aqui há 10 meses parado, eu não consigo sair de casa, e a vacina não chega aqui em casa, e eu estou preocupado se... Não é assim? Ou será que eu estou errado? Mentalidade, eu vou, não sem ofender ninguém, mentalidade de escravo. Você é filho do rei. Você é filho do Deus eterno. Você é nação santa, sacerdócio real, para trabalhar com as boas obras, que Paulo vai dizer, com Cristo somos assentados nas regiões celestes. Com Ele. Mas a gente tem mentalidade de escravo. Muitas vezes a semelhança daqueles escravos. Então, o que o autor está escrevendo para esses hebreus toca para a gente hoje. Muito bem. Então, o autor está dizendo o seguinte,
que a apostasia mais absurda pode vir de uma condição de crentes que abandonam a Cristo. Mediante o que esse abandono é? Pelo menos por 4 coisas. Anota aí. A primeira delas é preguiça. Crentes preguiçosos. Crentes indolentes. A segunda, rebeldia. Como aquele povo se tornou rebelde em coisas, em palavras que Deus dizia através de Moisés, e eles rebatiam. Né? Terceira questão, incredulidade. Preguiça, rebeldia, incredulidade. Falta de crença, falta de fé, que é a quarta e última questão. Preguiça, rebeldia, incredulidade, falta de fé. Não é o que muitas vezes acontece conosco? Por quê? Porque tinham mente de escravo. É o último item dessa relação de 5 questões. Preguiça, rebeldia, incredulidade, falta de fé. Por quê? Por mente de escravos. Escravos de quê? Agora toca para nós. Escravos do pecado, escravos do mundo, escravos de Satanás. Isso diz diretamente a nós. Então, nesse ponto, o autor, ao falar de rebeldia e incredulidade, ele vai começar a direcionar o texto lá que ele está escrevendo para os hebreus, né, para o capítulo 11 de Hebreus. O que o capítulo 11 trabalha? Os heróis da fé. Ele vai mostrar uma galeria de heróis da fé daquele mesmo povo que eles pertenciam, que queriam voltar para o judaísmo. Por isso o autor descreve aquela galeria dos heróis da fé, que para nós é significativo também. Ali nós nos alimentamos a nossa alma através de ver tantas pessoas nesta galeria. Mas quando você olha para eles, a grande maioria deles são hebreus, que estão sendo colocados num pedestal para que aqueles para os quais estava sendo escrita a carta, eles pudessem ver e perceber aonde eles estavam se situando, que situação era aquela que eles estavam vivendo. Muito bem. Então, nós podemos ver lá no capítulo, voltando para o capítulo 3 de Hebreus, vai lá comigo, vamos lá. Né? Capítulo 3, 18 e 19, que diz assim, lê aí comigo. A quem jurou, é uma pergunta, a quem jurou que jamais haveria de ingressar no seu repouso, no seu descanso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? E essa frase é interessante, porque nós podemos nos manter na desobediência, como eles se mantiveram. Mas essa frase dá a opção de que a gente deixe de se manter desobediente, procurando então a obediência. Nós temos a oportunidade de obedecermos. Ainda é o tempo de hoje. Hoje é o tempo de nós obedecermos, né? E o texto continua dizendo, concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida, que era a terra do descanso, por causa de quê? Da incredulidade. A incredulidade, ela nasce dentro da gente por uma opção, e a nossa falta de fé não muda essa incredulidade. Então, são coisas paralelas, não são a mesma coisa. A incredulidade nasce dentro da natureza humana, caída muitas vezes. Mas a minha fé combate esta incredulidade. Ao mesmo tempo que a minha falta de fé, então, alimenta esta incredulidade. Certo? Muito bem. Então, Hebreus 3,12, que é o texto um pouquinho antes, traz uma colocação para nós.
uma colocação importante que diz respeito, inclusive, a todos nós que estamos aqui. Ele diz assim, irmãos, irmãos quem? Nós, aqueles irmãos hebreus lá e nós. Tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Né? Ele não está falando aqui com os incrédulos. Ele está falando com um crente incrédulo. Um coração perverso e incrédulo de crentes. Né? Que se afaste do Deus vivo. Não que Deus se afaste, que a pessoa se afaste. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, né? Aconselhai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Por isso que eu falei, é possível ser obediente hoje. É possível sair da desobediência hoje. Né? No tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido. A minha versão diz isso. Outras versões vão dizer uma outra palavra, né? Endurecido, pelo engano do pecado. Então, pegando de trás para frente, o pecado tem um engano que nos endurece. O pecado tem um engano que nos embrutece, nos torna brutos, embrutecidos, como o próprio Faraó lá no Egito. Como o povo que andou pelo deserto se tornou embrutecido, se tornou endurecido na sua a incredulidade. Ela produz embrutecimento, produz endurecimento. Você deixa de crer numa coisa que foi dita na palavra. Na outra semana você lê outro texto e fala assim, isso aqui também não. Vai embrutecendo, vai endurecendo. E eu quero dizer para você que a história de Faraó, quando o texto diz lá que Deus permitiu que ele fosse endurecido lá, para que fosse liberto o povo, havia um propósito de Deus para isso, eu quero dizer para você uma frase que é dita e que é importante a gente entender aqui. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro do tijolo. Entendeu? O mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece, ou melhor, o mesmo sol que amolece a cera, né? Que amolece a cera. É o mesmo sol que endurece o barro do tijolo. E faz o tijolo ficar como? Endurecido. Muitas vezes a palavra de Deus tem feito pessoas se tornarem endurecidas. Contrárias. Muitas vezes. Muitos teólogos, e eu cheguei a conhecer alguns teólogos, que estudaram sumamente sobre Deus, se tornaram endurecidos. Se tornaram embrutecidos contra a verdade da palavra, pela iluminação do Espírito Santo que não penetra nesses corações endurecidos. Então, eu quero mostrar para você, para a gente já ir andando um pouquinho mais para frente, como é que funciona essa incredulidade? Né? Como funciona essa incredulidade? E eu já li esse texto, eu só quero citar essa parte de baixo, que é: a incredulidade se manifesta em forma de rebeldia, estagnação ao crescimento espiritual e, finalmente, em apostasia. Ou seja, quem se recusa a obedecer o Evangelho, o resultado final desta desobediência que nós falamos aqui é o desvio, é tomar um atalho, tomar um desvio para longe de Deus. E esta é exatamente uma das consequências dessa incredulidade, né? Ou seja, essas tendências se manifestam na forma de incredulidade
nessa condição de recusar a crer, como forma de rebeldia, como estagnação e, finalmente, como apostasia. A incredulidade, ela consiste mais do que na recusa de aceitar, por exemplo, as doutrinas da palavra, as doutrinas bíblicas. É uma recusa de não se submeter ao senhorio de Cristo. Você sabe que há duas questões envolvidas aí no receber a Cristo. No receber como Salvador e como Senhor. Como Senhor. Então, a incredulidade, ela tem consistência nessa recusa de aceitar e de se submeter debaixo, porque quem se submete debaixo, não se submete para cima. A gente se submete para baixo. Né? E esse submeter-se é ao senhorio de Cristo. Ao senhorio desse Senhor eterno, desse Senhor glorificado, desse Deus eterno, a qual nós vamos prestar contas. Né? Então, o perigo da incredulidade consiste exatamente nessa quebra de confiança que leva o homem a deixar de se entregar totalmente a Deus. De deixar de entregar, então, neste senhorio o quê? Deixar de entregar os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus propósitos, as suas ações e os seus pecados. Faz parte. Entregar, confessar ao senhorio de Cristo. Pensamentos, sentimentos, propósitos, ações. É a recusa disso que é o perigo da incredulidade, que vai endurecer o coração dessa pessoa, vai embrutecer o coração desse irmão, eu diria. Não está se falando de gente lá de fora, não. Está se falando de pessoas como nós aqui. Sabe por quê? Porque a fé, ela é definida como a entrega, a outorga da nossa alma a Deus. É uma entrega voluntária, é uma oferenda que se faz às mãos do próprio Deus. Isso é fé, que se consolida numa contrariedade à incredulidade, quando eu ajo por fé. Mas o que é essa fé? É se entregar, é outorgar a Cristo, é se submeter a esse senhorio. Então, a entrega das nossas almas a essa transformação segundo a imagem dele. Dele quem? Do próprio Cristo. Quando eu me coloco debaixo desse senhorio de Cristo, entregando pensamentos, sentimentos, as minhas necessidades, os meus desejos, mas também os meus pecados, eu começo a ser transformado segundo a imagem dele. Dele quem? O Cristo de Deus. E eu vou te dizer, esse é o grande alvo do Evangelho. Esse é o grande alvo do Evangelho. O alvo do Evangelho não é reunir pessoas dentro de um templo e ficar ali, né, batendo palma, pulando, fazendo gestos e tal, e correndo para cima e para baixo. Não. O alvo do Evangelho é esse. É que nós sejamos transformados segundo essa imagem dele. E é exatamente por tudo isso que nós falamos que o autor vai perguntar: como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação? Que está lá no capítulo 2. Como? Capítulo 2, versículo 3. Diante disso tudo que nós falamos, ele vai perguntar, então, por antecipação: como é que você vai escapar se você negligencia esta tão grande salvação? Deus determinou que toda a vida fosse trabalhada e ministrada a nós através de Cristo, através do seu senhorio, da salvação
e de Ele ser Senhor da nossa vida. E o autor de Hebreus, ele deixa isso claro ao longo da sua carta. Né? Sem Cristo não há vida. Sem Cristo não há o Zoé. E é uma advertência para que a gente não se afaste dele, então. Por quê? Porque aos incrédulos foi negado o descanso. Sabe por que muita gente não entrou no descanso? Porque foi incrédulo. Sabe por que muita gente hoje não entra no descanso de Deus? Porque é incrédulo. Porque olha para fora e dá mais atributos ao que está do lado de fora. Quero compartilhar essa tela com você, que diz exatamente isso. Aos incrédulos foi negado o descanso. Capítulo 4, dá uma avançadinha aí na tua Bíblia. Capítulo 4, 8, 11. Lê comigo aí. Que diz assim: porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos. E aí eu quero que você grife embaixo com uma caneta vermelha. Esforcemo-nos por entrar no ou naquele descanso. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem descanso sem esforço. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência de quem? Daquele povo do deserto. Percebe o que nós estamos dizendo? Josué, sabe por quê? É interessante esse texto, porque Josué no grego transliterado é Jesus. Josué no grego transliterado é Jesus. O nome dele, as letras do nome transliteradas é Jesus. Iesus. É o mesmo nome aplicado a Jesus Cristo. Josué é um tipo simbólico de Jesus. Por quê? Porque Josué morreu no Monte Nebo. Deus falou assim para ele: ô Moisés, você não vai entrar na Terra Prometida, tá? Você cometeu um erro ali, você não vai entrar e tal. Você vai subir, vai ver a Terra. Deve ser complicado você viver 120 anos, 80 labutando com um povo complicado como esse e não entrar na Terra Prometida, né? Mas isso é uma outra história que só Deus explica. E aí quem é que entra na Terra Prometida? Josué. O servidor, o secretário, o discípulo de Moisés. Entra na Terra Prometida. Então Josué é um tipo simbólico de Jesus, que nos leva para onde? Para Canaã Celestial, para o descanso da Terra Prometida, para um descanso hoje, não é só lá não, hoje, no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo, no meio deste mundo desassossegado. Jesus é o tipo simbólico de Josué que entrou na Canaã, que entrou no descanso. Jesus te leva ao descanso. A terra do descanso. Alguns intérpretes vão ver significação no fato que Josué levou o povo da terra prometida ao descanso. E eles têm toda a razão, esses comentadores, esses intérpretes, esses comentaristas, né? Jesus é o paralelo no Novo Testamento, que faz a mesma coisa com o seu povo, levando a mim e a você a entrar nessa verdadeira terra prometida, que são os lugares celestiais. E eu me lembro de Paulo falando aos Efésios, porque aqui, nesse mundão, ele já nos leva ao descanso, a vivermos nas regiões celestes com Cristo. Parece uma coisa utópica, né, no meio da confusão do mundo desassossegado que nós estamos vivendo. Mas é isso que Deus faz. É isso que o Senhor faz.
E eu quero falar do esforço. Que o esforço vem primeiro que o descanso. O versículo 11 vai dizer isso que nós já lemos, né? Esforcemos por entrar naquele descanso. O esforço vem primeiro que o descanso. Né? A palavra no grego é espoldazo. O verbo grego é espoldazo, que tem um sentido de se apressar, de ser usado como um esforço para a gente se apressar, para se esforçar, para ser zeloso, para fazer todo o esforço possível a fim de atingir um alvo. Quando você vai ao original, o verbo quer dizer exatamente isso. O verbo espoldazo quer dizer isso. De você tomar por esforço. E eu quero mostrar para você como é que Jesus disse isso. Em Mateus 11:12, tem um texto de Jesus que pouca gente entende, mas que se aplica a isso. Diz assim, Jesus dizendo, desde os dias de João Batista até agora, naquele momento que ele estava falando, o reino dos céus é tomado à força, é tomado por esforço, é suor, é transpiração, como eu disse ontem para o pessoal dos dons. E o texto, ele vai, nessa versão, ele vai um pouquinho mais, ele diz assim, e os que usam de violência se apoderam dele. Se apoderam de quem? Do reino dos céus. Aí você fala, nossa, pastor, que violência que o senhor está falando hoje. É o texto que está dizendo isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quero finalizar aqui. Sabe quando Jesus falou assim, se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu olho te faz fazer coisa errada, arranca o teu olho. Eu pergunto para você, o que é isso? Qual é o nome que você dá para isso? Violência. Jesus não estava dizendo, você que está na internet, você que está no YouTube aí, Jesus não estava dizendo, nem eu estou dizendo, que você tem que arrancar o olho nem cortar a mão. Não. Não é isso. Só que em alguns momentos, a tua mão vai em alguns lugares que você vai ter que pegar a outra mão e falar assim, não faz isso. O teu olhinho, cuidado, olhinho com que vem. Lembra daquela musiquinha? O teu olhinho vai olhar algumas coisas na internet que você vai ter que ter força e violência para dizer, não vê isso, olhinho. É disso que Jesus estava falando. Arranca esse olho. Corta essa mão. Corta esse pezinho que quer ir para o caminho errado. O reino dos céus é tomado à força por você. Não é pelo teu pastor, não, é por você. E são os que usam de força contra si mesmos, não é contra ninguém, não. Não é ficar tentando arrancar o olho do irmão lá que está vendo filme pornográfico. Não é isso, não. É ele que está vendo filme pornográfico que tem que usar de violência contra si mesmo para dizer, para com isso, seu cabeça de bagre. Porque o reino dos céus é tomado à força. Os que se esforçam entram no descanso. Para que você não seja desobediente, é o que diz o versículo 11. E fechando essa ideia, 2 de Pedro 1,10. 2 de Pedro 1,10 diz, portanto, irmãos, façam força e esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Confirmando o quê? Chancelando, confirmando o chamado e a eleição com que vocês foram contemplados. Pois se agirdes deste modo, que modo? Com força, tomando o reino dos céus à força. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. E eu completo, não voltam
para a incredulidade. Não voltam como aqueles irmãos hebreus cristãos para o judaísmo. Não voltam para outros lugares do cristianismo. Não voltam para outras igrejas que são mais fáceis de lidar com isso. Jamais abandonareis a fé. E aqui eu quero encerrar fazendo algumas colocações para você. Algumas perguntas que eu queria que a gente discutisse. Será que nós somos diferentes daqueles israelitas no deserto? O que você acha? A apostasia pode vir mediante preguiça, rebeldia, incredulidade e falta de fé. Como é que a igreja está se comportando hoje? E a igreja sou eu e você. Qual é o perigo da incredulidade que você vê, então, diante de tudo que nós falamos aqui? O descanso segue-se ao trabalho. O que esta frase tem a ver com você? E a última questão que eu ofereço até para o pessoal que está aí me vendo no YouTube, nós vamos encerrar essa transmissão agora, vamos ficar apenas com o grupo aqui, mas essas perguntas eu gostaria que você respondesse, você que está me vendo aí, você respondesse no nosso chat e fizesse suas ponderações aí no nosso chat. Por que o reino dos céus é tomado à força? Como nós acabamos de ler. Como é que você explica isso na sua vida? Quero, então, me despedir do pessoal que está no YouTube. Deus abençoe sua vida, que você seja extremamente abençoado. Nós vamos ficar aqui no nosso grupo internamente. E você que já me viu, né, que já está vendo aí as questões,